Mas dentro desse inteirinho, né, do bullying até aos 16 anos, eu comecei a trabalhar vendendo bolo, né, aos 12 anos na porta de uma fábrica de costura, no bairro da Penha, na porta da empresa chamada Marilã, que era uma empresa onde a minha irmã, uma das minhas irmãs, que seria a caçula dos 4 mais velhos, trabalhava. E eu e minha mãe, nós saímos de madrugada para poder vender bolo lá na porta dessa empresa. Eu, assim, eu tinha 12 anos, eu não gostava muito, assim, o que me incomodava muito na época, né, eu mocinha, eu já era vaidosa, era porque, assim, eu não entendia porque a minha mãe botava os doces, assim, numa cesta. E eu falava assim, pensava comigo, e falava também pra minha mãe, poxa, tem alça a cesta, por que a senhora não carrega, assim, segurando a alça, assim, igual o chapeuzinho vermelho? Mas não, minha mãe fazia uma rodilha, colocava a cesta na cabeça, ainda carregava sem segurar as mãos. Era interessante ela tinha um equilíbrio maravilhoso. Mas eu assim não gostava muito, eu queria andar assim distante, não queria que as pessoas vissem por conta da cesta, da forma dela carregar a cesta. Mas sempre, nunca deixei de ir com a minha mãe, até porque eu não me mandava, né, na época. Eu ia para poder fazer o troco, para ajudar a minha mãe ali fazer o troco, a vender. E nessa também, por conta de para juntar, para somar renda, porque a gente tinha uma vida difícil. E depois de um tempo, eu comecei a trabalhar numa empresa de costura, mesmo sem a carteira anotada, aos 13 anos, tá? Mas desse período de eu vender bolas até os 13 anos, houve um fato que me ensejou eu ir começar a trabalhar, arrumar um emprego, e porque eu queria as coisas, queria ter as coisas, comprar minhas coisas e não tinha condições, e assim, e como eu falei lá atrás, o meu pai ele não aceitava nem eu nem a minha irmã. Praticamente ele falava que a gente não era filha dele, etc, etc. Então ele dizia que não tinha obrigação conosco. E eu comecei a trabalhar, foi uma cunhada na época, esposa do meu irmão mais velho, que me levou para essa empresa de costura. Só que assim, em alguns momentos eu tinha que me esconder, porque quando vinha o fiscal, ou batia o fiscal por algum motivo, eu tinha que me esconder, porque eu não tinha idade ainda nem para ser aprendiz de costureira. Mas eu sempre fui muito assim, esse período eu era muito contida, né? Eu com criança eu era muito contida, eu era muito tímida, eu não gostava de olhar nos olhos, eu era muito assim, não era tão falante como a minha irmã, que é mais velha do que eu, 2 anos. Só que depois dessa violência que eu sofri, praticamente dos 15 para 16 anos, nasceu uma outra Denise, uma Denise diferente, uma Denise destemida, uma Denise que queria lutar pelos meus interesses, uma Denise que não queria aceitar mais essa condição de coitadinha, essa condição de vítima, e que também não queria mais aceitar se qualquer pessoa que viesse mexer no corpo dela, que tivesse assim a intenção de querer prejudicar ou machucar ou maltratar o corpo, açoitar o corpo de qualquer tipo de violência. Então eu decidi fazer direito. Tá, decidi, fiquei dentro do meu coração estudando, que eu queria fazer o curso de Direito, mas eu não tinha condições. E as pessoas também diziam, como você vai fazer Direito se você mora numa comunidade, se você não tem nome? E eu, inocente na época, dizia assim, como assim eu não tenho nome? Meu nome é Denise das Neves. E as pessoas falavam assim, não é esse nome, é um nome forte, é um nome de uma pessoa famosa, uma pessoa conceituada, uma pessoa que tem condições financeiras. E eu sempre assim, com essas coisas todas que aconteceram comigo, nasceu também o gostar de desafio e aquelas coisas que eu sofri. Ah, você não vai conseguir, ah, você é isso, ah, você é neguinha, ah, você é neguinha do morro, ah, você até estuda, ah, você é isso, ah, você é circa sem ripa, porque eu não tinha o dente na frente durante um tempo. Isso me trouxe uma força. E essas palavras que eram direcionadas a mim, elas acabavam entrando nos meus ouvidos como se fossem elogios. E eu, sem saber, acabava entrando no princípio, né, da resiliência. Né? Eu acabei transformando a má sorte em coisa boa, mas sem saber que o significado disso tudo, que seria uma pessoa resiliente. E nesse contexto também, eu sou da época do show da Xuxa. E eu
eu sonhava por tempo que eu podia, que a gente tinha condições e via o show da Xuxa, que às vezes a gente não conseguia ver o show da Xuxa todo, mas final de semana, porque a gente estudava de manhã, então eu e minha irmã a gente vinha correndo para poder ver o show, ou pelo menos assim a metade dele, o finalzinho dele. Eu olhava assim as canções de sonho, de incentivo, e eu acabei me pegando a isso. Eu via muitas meninas se envolvendo com traficante, andei com muitas meninas também que saíam com pessoas do movimento, mas dentro do meu coração eu sempre pensei, não, isso não é pra mim. Não é, eu quero mais. Eu sei que eu não nasci em berço de ouro, eu sei que eu não nasci num local conceituado, porque aonde eu morava, no beco onde eu morava, tinha uma boca de fumo. Eu cansei de ver pessoas armadas, cansei de ver pessoas morrendo, cansei de ver pessoas que eles diziam que era X9 morrendo. E o que eu fiz? Eu pensava comigo, meu cérebro tem que fazer dinheiro, meu cérebro tem que me transformar, que é a única coisa que eu tenho. E eu decidi estudar. Decidi estudar para poder escrever uma nova história, para poder tomar um novo rumo. Mas tinha muitas dificuldades, como tento vencer a cada dia, até hoje, vencer algumas barreiras, porque eu tinha uma dificuldade muito grande com a língua portuguesa. Uma dificuldade muito grande com o L e o R. Para pronunciar o L e o R era uma dificuldade. E eu pensei assim, gente, como eu vou ser advogada se eu vou precisar de pronunciar sempre essas palavras? Eu vou estar tendo que ter um português no direito, eu vou ter que ter uma linguagem rebuscada. E foi nessa que Deus tocou no meu coração. Na época eu achava, eu dizia que era o sexto sentido, hoje eu digo que é o Espírito Santo. E falando que eu iria chegar, iria conquistar, mesmo com a minha linguagem formal, mesmo sendo do jeito que eu sou, mesmo vindo da onde eu vim. E foi assim que eu comecei a estudar. Eu saí do colégio primeiro, né, aos 13 anos de idade, que eu comecei a trabalhar. Depois eu retomei os estudos, porque eu sempre gostei de ouvir, eu sempre tive muita amizade com pessoas mais velhas do que eu. Eu nunca assim gostei na época que eu era mais nova de ter assim amizade para ouvir conselhos de pessoas tão nova, porque eu pensava comigo que os cabelos brancos diziam, né? É claro que hoje, gente, qualquer pessoa tem algo a dizer, algo a acrescentar, mas isso é o que eu pensava na época. Então eu ouvi, eu lembro que uma costureira falou assim um dia pra mim: você conversa direitinho, você fala bem, por que você não volta a estudar? E só que aonde eu morava, o colégio público, onde eu poderia terminar o meu segundo grau à noite, ele ficava do lado dos alemão, né? As pessoas falam assim, lado dos alemão, que é o lado onde era um lado oposto da facção criminosa, divergente do lado onde eu morava. Então eu não podia estudar lá, não podia estudar lá. E o que aconteceu? Eu acabei, né, trabalhando e conseguindo estudar num colégio, que era um colégio técnico em contabilidade, mas assim, gente, vocês não têm noção, ele nem existe mais, ele faliu, não existe mais, é um colégio assim, um ensino muito ruim, eu não vou aqui divulgar o nome do colégio, mas um ensino muito ruim, e assim, o colégio era tão ruim que nem porta tinha, assim, as salas não tinham porta justamente para convidar, ó, você fica se você quiser. A gente via muitos alunos levantando na hora da aula, era uma bagunça, sabe? Uma bagunça. O professor até dava matéria, mas era uma bagunça. E eu acabei estudando só um ano nesse colégio, saí, né? Tive assim momentos de rebeldia porque eu queria fazer, eu fazia de tudo para poder chamar a atenção dos meus pais, mas eu acabava me mutilando, acabava não conseguindo, acabava a única prejudicada era eu. E fiquei nessas indas e vindas sem estudar durante 5 anos, porque eu também queria trabalhar, precisava trabalhar para ajudar em casa, porque a minha mãe criou não só eu, todas as pessoas que passaram lá em casa sempre tinha que dar um valor do dinheiro que recebia para ajudar na contribuição da casa. Tá? Minha mãe exigia assim, certo, a gente comia, a gente jantava, tinha roupa para lavar, sabão, então mais do que justo a gente também contribuir com a alimentação, com as coisas. Então, cresci com essa responsabilidade. Minha mãe ensinou todos os filhos dela, desde os meninos a nós, a cozinhar, a passar, a lavar, a mexer com obra. Tanto que eu aprendi a fazer estriva, aprendi a fazer radier, aprendi virar, mexer alguma coisa com relação ao concreto, alguma coisa, bastante coisas de obra eu entendo, porque meu pai, primeiro ele foi soldador de navio,
trabalhava numa firma terceirizada, né? Tanto que assim, ele não se aposentou, não ganhava muito, porque ele nunca conseguiu trabalhar diretamente na escavagema, sempre numa empresa terceirizada, aonde também no ano que eu nasci ele sofreu um acidente, teve que operar aneurisma e acabou se aposentando por invalidez. E na era, né, do presidente Collor, teve uma redução de um pedaço do salário, um monte de coisa. Então ele alegava que não dava realmente assim para fazer muita coisa. Ele fazia mais o básico com relação à nossa alimentação. Ainda juntava assim a questão da avareza, né? Mas com isso eu fui trilhando mesmo sem ouvir algumas palavras de sentimento do meu pai, algumas palavras também de sentimento da minha mãe, porque a minha mãe tinha uma forma de amar, ela achava que ela cuidando da gente, no sentido, ensinando, instruindo algumas coisas. Ó, você não pode, se um rapaz vir te beijar, você não pode deixar botar nas coxas. Mas eu achava que botar nas coxas era botar a mão na coxa, gente, não é. Era uma outra coisa. Mas ela ensinava assim do jeito dela, do que ela aprendeu, porque a minha mãe a minha mãe era uma analfabeta informal. A minha mãe ela não sabia, não estudou, só lia praticamente ali com muita dificuldade e assinava o nome dela, copiava praticamente o nome dela. E eu acabei indo, galgando, estudando, buscando, me privando, me congelando em alguns momentos para poder estudar. Morei em algumas casas ali no Alemão. Muitas vezes eu ia para a faculdade, ia para a escola, levava roupa dentro da bolsa, porque eu não sabia na volta se eu poderia voltar para casa por conta do tiroteio, de muito tiro. Às vezes eu tinha que ficar na casa de algum amigo, na casa de alguém, sem poder entrar na comunidade. E o que aconteceu? Nós não deu mais pra gente ficar morando lá por conta do curso, né, que eu escolhi, o curso de Direito, porque dentro da comunidade que eu nasci, tinha o escritório do crime, tinha o hospital do crime, e eu não queria, assim, eu tinha medo, né, eu tinha medo de repente, por conta de eu estar estudando, eu de repente sofrer alguma coisa, alguma retaliação de ter que, assim, trabalhar para eles, e essa não era a proposta, assim, da educação que eu tive. Mesmo com dificuldade, mesmo com tantas coisas que eu passei, a minha mãe sempre ensinou a gente que existia os caminhos. Se a gente fizesse isso, a gente poderia ter vida longa, né? Desde que fosse a vontade de Deus, e de repente a gente poderia ter uma vida curta dependendo da nossa escolha. Então a gente tinha medo, né? Tanto que graças a Deus nós fomos 6 biológicos, 4, fora assim as pessoas que passaram lá em casa, que a minha mãe ajudou a criar, que nunca se envolveu com nada errado. Todo mundo trabalha, todas as minhas irmãs são costureiras, inclusive eu também. Minha primeira profissão foi a profissão de costura. E assim, com isso fui galgando e consegui chegar no curso de Direito. Então, gente, está aí a segunda parte da minha trajetória, onde eu conto para vocês, venho contar para vocês, estou dando um pouquinho de degustação, considerando que agora já está mais próximo ainda do livro chegar, já está mais próximo ainda, graças a Deus, um sonho que está sendo realizado, que eu já venho já trabalhando nele já há muito tempo, mas comecei mesmo a honrar, né, com relação a valor, há 2 anos, e eu venho contar mais um pedacinho, né, da minha história, onde eu falo um pouquinho também da minha mãe, um pouquinho dos meus pais e um pouquinho de mim, para vocês poder aí olhar e ver que nunca foi fácil. Sempre foi Deus na minha vida, até quando eu não conhecia Ele, gente, até quando eu não conhecia Ele. Até coloquei hoje um rosa para poder finalizar esse vídeo, porque rosa é a cor do amor, uma cor que eu amo. E eu falo, né, nesse vídeo, eu falo um pouquinho, né, das coisas que me motivaram quando criança, que eu sou da época do Sou da Xuxa. Lari, lari, lari. E para poder mostrar para vocês que quando a gente quer, quando a gente se permite, tudo é possível. Tudo é possível, só basta a gente querer, tá? Fica aí, acompanha, se inscreva no meu canal, deixa aí, comente, deixa seu like, compartilha para as pessoas, porque eu tenho muita história, gente, história com H. Muita coisa que eu presenciei, muita coisa que eu vi, né, na comunidade, mas que graças a Deus eu não deixei me contaminar.
Não deixei tocar no meu coração. Pelo contrário, hoje eu conto com alegria para poder encorajar você, para dizer que nada é fácil, mas a gente pode passar por cima desses obstáculos e para poder alcançar os nossos objetivos, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês e fiquem com Deus.